Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente sentimos que o Senhor está aqui no meio de nós. Através dos louvores, das orações, a Tua presença é marcante, ó Deus. Isso, como cantamos, nos constrange, porque o Senhor cresce aqui no meio de nós. E esperamos, ó Deus, que continue assim, que todos sejamos pequenos diante de Ti, para que a Tua glória se manifeste, tanto aqui na Tua casa, Senhor, como em todos os lugares em que esse culto está sendo transmitido ao vivo, ou quando ele for acessado em qualquer momento, que o Teu Espírito Santo se faça presente. Então, ó Deus, traz aos nossos corações uma palavra que venha fortalecer a nossa fé, tirar todas as dúvidas e nos levar por um caminho santo, feliz, na certeza de que Deus está no controle de tudo. Amém. Meus amados, tomar decisões que mudam completamente o rumo da nossa vida não é fácil. Tomamos uma decisão importantíssima no final do ano passado, mas não foi fácil, foram anos de oração, pedindo a Deus respostas, até que Ele nos orientou a nos filiarmos à Igreja Cristã Episcopal. Tomamos tantas outras decisões, grandes, pequenas, sérias ou não na vida, e geralmente parece que atiramos no escuro, sem saber que resultado será da nossa decisão. E não conseguir controlar o amanhã pode nos causar muita aflição. E uma das maiores dificuldades do cristão, eu não estou dizendo do povo que não conhece a Jesus, uma das maiores dificuldades do cristão é entender que Deus está no controle de tudo. Principalmente diante das provações e tribulações, nossa fé é provada. Sentimos medo e não sabemos como prosseguir. E justamente quando precisamos nos apegar a Deus, nos questionamos. Realmente, Deus está no controle de todas as coisas? Amados irmãos, eu sei que cada um já sentiu em algum momento dúvidas sobre se realmente Deus estava controlando a sua vida e todos os acontecimentos que estavam acontecendo. E por mais difícil que seja a circunstância que você tem passado, a resposta é sim. Deus tem o controle absoluto da tua vida, sempre, sem nenhuma exceção. Amém. Não é porque a coisa tem acontecido de forma desagradável para você, ou por não entender onde vai acabar tudo isso, que Deus não está com as suas mãos sobre a sua vida. Nunca entenderemos os propósitos de Deus para nós. Somente depois de ter tudo resolvido, é que olharemos para trás e veremos que realmente tinha que ser daquele jeito, que Deus estava certo o tempo todo, que nós duvidamos, muitas vezes até acusamos Deus, criticamos achando que não merecíamos passar por aquilo, mas depois que passamos por tudo, olhamos para trás e vemos, Deus estava certo o tempo todo. Ele continua no controle das nossas vidas. Eu lembro, meus amados, dos meus desertos. O pastor também passa por deserto. E olha que o deserto do pastor é maior ainda, que tem o deserto da ovelha, o pastor está lá. E depois tem o deserto do pastor sozinho. Mas deixe-me só fazer um parênteses aqui. Eu já perguntei várias vezes aqui, você sabe até que ponto se entra no deserto? É até a metade.
Da metade para lá você sai. Só que tem gente que já entrou 90% e resolve voltar. Só faltavam 10% para terminar o seu deserto. Cuidado quando estiver no deserto. E eu lembro dos meus desertos, de tantas vezes que eu já clamei ao Senhor que me tirasse, ou que me livrasse daquela situação de sofrimento, e a resposta não vinha, ou nada mudava, e quando mudava para pior. Tem até um ditado que diz que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Parece que é assim, a gente ora, e as coisas vão piorando. E naquele momento eu não entendia porque tinha que sofrer tanto, estando e vivendo em obediência ao Senhor, e muitas vezes achei que não estava merecendo tudo aquilo que estava sofrendo. Aí o Senhor me lembrava que Ele também não merecia morrer naquela cruz, mas morreu por mim e por você. Amém. Somente depois do meu deserto terminar, é que fui perceber que quando Deus não me livrava daquela situação, era porque Ele estava me livrando de quem eu era. Preste atenção. Deus não mudou a situação por mim. Ele me mudou utilizando aquelas situações. Agora eu vou dizer para você, Deus não mudou a tua situação só por tua causa. O que Ele está querendo é te mudar usando essa situação. Amém? Amém. Então dê glória a Deus por isso. Como temos muitos visitantes, muitas pessoas novas que estão acessando o nosso canal, eu vou repetir aqui uma história de alguém que vocês conhecem muito bem. Alguém que estava tranquilo, feliz da vida e de repente sai do trabalho à noite, bate com o carro e percebe que não viu o carro que estava ao lado. Sabe de quem eu estou falando? Você vai saber já já. Aí foi ao médico e o médico urgentemente marcou uma cirurgia. Cirurgia ocular. Já sabe de quem eu estou falando? Né? Não vou dizer quem é, não. Fiz a cirurgia do olho direito, que era mais grave. Quarta-feira, 20 de março de 2013. Quinta-feira, tudo bem com a cirurgia. Fui fazer a revisão, estava maravilhoso. Sexta-feira, 22 de março, era sexta-feira da Paixão, feriado. Sábado, hospital fechado. Domingo, fechado. Aí chega sexta-feira, dia 22 de março de 2013, eu vou tirar o óculos, a perna do óculos bate bem em cima da cirurgia e rompe um ponto. E esse olho, pronto, desandou. Sofri até a segunda e o médico conseguiu corrigir, mas a pressão do olho não parava de baixar. Fiz a cirurgia no olho esquerdo. O médico disse: olhe, não abaixe a cabeça por nenhum motivo. Quarta-feira. Na quinta de manhã, chego para a revisão, dando glória a Deus, que estava maravilhoso, não incomodava nada. Aí a moça chama meu nome, eu me levanto, tropeço no pé da cadeira e caio de rosto no chão. Aí vem a luta. Mais uma cirurgia no olho direito. E não consegue subir a pressão. E a pressão do olho esquerdo começou a baixar. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa pesquisava na internet sobre o que tinha acontecido, umas dobras de coroide que se formaram na córnea. E os especialistas diziam que pressão 6 já causava cegueira.
a minha chegou a 5. Não resolveu a segunda cirurgia no olho direito, e a pressão do olho esquerdo baixava também. O médico disse: só temos uma solução agora. Vamos fazer uma cirurgia e injetar sangue no seu olho para que inflame a cirurgia e a pressão suba. E eu disse: doutor, qual olho faço primeiro? Ele disse: você escolhe qual olho quer enxergar, porque se fizer um, não dá tempo de fazer no outro. E eu orei, e eu disse: pois o Senhor está dizendo, faça nos dois. E eu fiz a cirurgia, passei 2 semanas sem enxergar. Enxergava nada, nada, nada. Era meu filho, minha esposa, eu me levando para os lugares dentro de casa, tateando. E eu conversava com o irmão, sexta-feira, contando isso, eu disse, contei só essa parte agora. Teve um dia, eu já não aguentava mais, estava reclamando com Deus, em silêncio. De repente, entrou um vento pela janela que eu não sabia de onde tinha vindo. Eu moro no 12º andar, mas tem dia que está quente. E comecei a sorrir. E dava gargalhada dentro de casa. E minha esposa perguntou: o que é que está vendo? Eu disse: nada, é Jesus que está falando comigo. Através de um vento. E ele me acalmou. E já foram 3, com 2, 5. Terminou não, 5 intervenções. Aí a pressão começou a subir timidamente. Depois a do direito começou a cair bruscamente. E eu tive que fazer uma nova cirurgia. Só que dessa vez o médico disse, eram 3 médicos que me atendiam, de várias especialidades. Se mexer na córnea, afeta a retina. Se mexer na retina, afeta a córnea. Se mexer não sei onde, afeta... E era assim. E ele disse, vamos fazer algo inusitado. E ele é membro da comissão aqui de glaucoma, né? Só que o meu era glaucoma de pressão baixa. Com médicos, com melhores médicos daqui de Recife, doutor Nathanael Figueiredo, doutor Helman, tem outros tantos lá. E ele disse, agora eu não garanto que você vai enxergar. Você vai precisar assinar um termo de... como é o nome? De responsabilidade. E assinamos esse termo de responsabilidade. Ele já tinha mexido tanto no meu olho, que não tinha mais nem tecido para cortar, ele teve que fazer um implante de tecido no meu olho. Quem olha para mim de perto sabe que vê que o meu olho direito é mais claro, o tecido branco chamado esclera, do que o do olho esquerdo, que é natural. Foi tecido doado. E a cirurgia, o médico faz 10, até 12 cirurgias na manhã. Ele disse, olha, eu vou fazer só 3 cirurgias, depois vai ser a sua. E ele passou a manhã inteira trabalhando no meu olho. E eu pulei algumas, que foram 10, e estamos ainda em 6, mas ele fez essa cirurgia, ficou maravilhado com o que ele tinha feito. Mas não foi o que ele fez, foi o que Deus fez. Depois eu passei por mais uma cirurgia em cada olho. Eu pulei alguma, mas já foram a 9ª e a 10ª intervenções. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Não uso lente de contato, não uso óculos, só para ler. Se for ler muito, se for ler pouco aqui, eu estou lendo sem óculos. Para a glória do Senhor. Mas só que enquanto eu sofria com uma cirurgia que estava inflamando, quando eu levei sangue no olho, não, foi na cirurgia que eu assinei o termo de responsabilidade, ele disse, André, se doer, você coloque colírio específico. Se você não aguentar, você vai colocar esse anti-inflamatório aqui. Aí eu cheguei em casa e me lembrei da palavra de Deus e da música que diz, entra no quarto, feche a porta, não é isso? E comece a falar com Deus.
Eu entrei no quarto, fechei a porta, me ajoelhei e comecei a orar. Meu Deus, Pai, tem misericórdia de fulano de tal, porque ele está passando uma situação tão difícil na paróquia, meu Deus, lá na vida dele. Senhor, abre portas de emprego para não sei quem. Oh, meu Deus, cura a saúde de meu irmão ou minha irmã tal. E quando terminei, não tinha orado por mim. Aí o Senhor disse, levante-se, que você está curado. Aí eu me levantei, fui para minha esposa e disse assim, o Senhor me falou, eu estou curado. Não enxergava nada. E aqui, quem estava aqui na igreja nessa época, lembra que eu pregava aqui e eu dizia, eu estou curado, mas não enxergava. Eu estou curado. Aí eu me lembrei da história enquanto eu estava sem enxergar, eu escutava sempre cultos da igreja... Eita, acho que não sei, não é Águas Vivas não, é o nome. Lá na Colômbia, aí quando terminava o culto de lá, eu pedia para mudar para um culto de uma igreja lá na Guatemala. E esse pastor, Rios de Vida, na Colômbia, e esse pastor da Rios de Vida contou a história de que tinha lá um menino na Colômbia que ele tinha uma deficiência e andava puxando por uma perna. E disse que num culto, o pastor orou e disse, você está curado em nome de Jesus. E o menino tomou posse. E chegou em casa, pai, mãe, eu estou curado. Eu fui curado daquele culto, eu fui curado. Aí o pai olhou assim para ele, olhou para a mãe, e o menino estava do mesmo jeito. Aí no domingo ele dizia, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, eu vou para a igreja porque eu já fui curado. 1 ano e meio depois, os pais já estavam preocupados e já estavam querendo procurar um psiquiatra para o seu filho. Aí ele chega de manhã e diz, bença meu pai, bença minha mãe, eu vou para a igreja que eu fui curado. E começa a andar normalmente. Aí a mãe começa a gritar, glória a Deus, glória a Deus. Olha, todos dois, a família inteira era de cristãos. Meu filho foi curado e foi para a rua gritando, glória a Deus, aconteceu um milagre na minha casa, meu filho foi curado. E o menino dizia, mãe, pelo amor de Deus, pare com isso. Não, meu filho, eu tenho que dizer que você foi curado. Mãe, não diga isso. O que foi, meu filho? Faz 1 ano e meio que eu disse à senhora que estava curado. Ela disse, mas eu não vi. Ele disse, esse era o seu problema. E talvez seja o seu problema também, que Deus já determinou bênção sobre a tua vida. Mas você está apenas olhando a situação que você está vivendo e está dizendo, não aconteceu, mas já aconteceu em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Você pode estar no mais profundo do abismo, Deus está lá. Talvez alguém tenha dito, não tem mais jeito. A última palavra é de quem? Vou perguntar de novo. A última palavra é de quem? Você que está nos assistindo agora aí. A última palavra é de quem? Diga bem alto na sua casa. E por que Deus está no controle? Muitas vezes já perdi parentes e irmãos em Cristo, para o câncer, Alzheimer, acidentes, infartos, tantos problemas. Permita-me dizer aqui, minha irmã Tereza, levanta a mão para todo mundo lhe ver, Aninha. Ela sai do culto aqui, um domingo, e recebe a ligação que o filho estava morto. Não foi? Eu tenho certeza que no coração dela, ela pensou, mas Senhor, eu estava na tua casa, e o Senhor não estava no controle da vida do meu filho, não. Ele estava no controle, sim. Não importa a situação, por isso que ela ainda está aqui hoje, louvando a Deus, porque sabe que Ele está no controle. Exatamente. Quantas vezes nós já não perdemos
as coisas da vida, perdemos o emprego, perdemos a saúde, perdemos alguém querido. E esses foram, sem dúvida, os maiores testes da minha vida cristã para eu aprender e reconhecer que Deus está no controle de tudo. Porque eu sei que não é normal um ente querido tão jovem morrer. E desse modo, a morte, quando chega para pessoas mais jovens, a sensação que temos é que as coisas estão invertidas, estão erradas. Pensar que Deus está no controle em certas situações, como o câncer, como um acidente, como um infarto, é um desafio difícil de encarar. Meu irmão faleceu com 31 anos. Dormindo, teve um infarto e morreu. Eu tinha 29 na época. Um dos ensinamentos que aprendi foi exatamente sobre o sofrimento, além de refletir sobre como eu me comporto diante da dor. E, nesse caso, foi justamente essa reflexão que me ensinou sobre a soberania de Deus, que me trouxe maior serenidade em relação à minha postura diante da vida. Na verdade, meus irmãos, ter a convicção de que Deus está no controle não nos isenta de provações, não nos tira da dor, não nos livra dos infortúnios, das tragédias ou do sofrimento agudo. Pelo contrário, saber que Deus está no controle de tudo não nos faz imunes à dor, apenas traz o alento de que Ele está conosco, mas a dor é inevitável. E a ninguém é feita a promessa de que não irá sofrer. A ninguém é prometido escapar das mazelas da vida, como roubos, acidentes, doenças e toda sorte de calamidades. Muito pelo contrário, nós somos alertados que passaríamos por isso. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Os sofrimentos são considerados como uma espécie de graça. Filipenses 1:29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É uma graça derramada dos céus nós sofrermos por Jesus Cristo. E também o sofrimento é sinal de felicidade. Pastor, que conversa é essa? Mateus 5:4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados diz: felizes são esses. Meus irmãos, passar por provações é apenas um elemento que comprova que Deus tem o controle das nossas vidas. Afinal, Jesus prometeu que estaria conosco quando? Eita, vou perguntar de novo. Jesus prometeu que estaria conosco quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, ele cumpre. Esta esperança de Cristo reforça que, embora tudo desabe na nossa vida, nada dê certo, Deus está com a gente por meio de Jesus Cristo. Amém. Independentemente de qualquer situação, seja até mesmo de provação ou de sofrimento externo, Deus está conosco. E uma das coisas que aprendi foi que não existe nenhum glamour no sofrimento. Tem gente que estufa o peito para falar sobre provações e sofrimentos. Eu falei de todo o sofrimento, mas era para poder mostrar que Deus estava no controle e o nome dele foi glorificado através da minha vida. Eu tenho muitos outros testemunhos que eu posso dar aqui. Sempre essas pessoas que estufam o peito para falar sobre provações e sofrimentos chegam com a resposta pronta. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Deus está no controle de tudo. Quem nunca ouviu isso?
Mas as coisas são diferentes quando acontecem conosco, porque é muito fácil dizer Deus está no controle da tua vida, mas quero ver você dizer Deus está no controle da minha vida diante dessa luta, diante dessa tribulação, desse sofrimento. Quando o sofrimento bate à nossa porta, somos testados a provar o controle de Deus em todas as coisas. Quando roubos, acidentes, doenças, toda sorte de calamidades nos sucedem, e não com os outros, quando acontecem na realidade e não na imaginação, toda aquela aceitação, toda aquela convicção, todo aquele entusiasmo se esvaem. Cadê Deus que não está vendo isso? Oi, mas Ele não está no controle da sua vida? E se Ele está no controle da sua vida, Ele está vendo. Em outras palavras, quando nós passamos pelo sofrimento, nossas convicções desmoronam como um castelo de cartas. E sendo assim, a dádiva da dor já não tem mais beleza para nós. Era bom enquanto doía nos outros, mas quando dói em nós mesmos é terrível. E a sensação que temos é que o jargão "Deus está no controle de tudo" é apenas uma afirmação de autoajuda gospel. A dádiva da dor ou o servo sofredor já não são tão atraentes quanto nos livros ou nos testemunhos das outras pessoas. Como diz o grande escritor C.S. Lewis, sempre tivemos uma ideia acerca de Deus. A diferença é que, em algumas ocasiões, descobrimos que Deus não é exatamente aquilo que imaginávamos e tememos por isso. Ora, meus irmãos, temos que parar de projetar nossa visão sobre Deus e confiar que Ele, de fato, está no controle de tudo. Na Bíblia também vemos o mesmo pensamento. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Voltemos agora à história de José. A história de José começa, o texto lido nesta manhã foi Gênesis capítulo 45, versículos de 4 a 8, quando José se revela ao seu irmão, mas a história dele começa no capítulo 37. E o versículo 3 diz: ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talada de mangas compridas. Aí vem toda a história que os seus irmãos ficaram com ciúme, aí resolveram matar José, mas o seu irmão, um dos seus irmãos disse: não vamos matá-lo, melhor é jogá-lo nessa cisterna e vamos matar um cabrito aqui, molhar as vestes dele com sangue e dizer que um animal, uma fera do campo matou o nosso irmão e levar nosso pai. Aí pula, capítulo 39, aí sim, ele foi jogado lá na cisterna, mas depois um dos irmãos diz: olha, vem uma caravana aí, vamos vendê-los a esses mercadores, é melhor do que matar, deixá-lo morrer. E José é vendido a esses mercadores, e esses mercadores vendem José a Potifar, capítulo 39. E ele vai na casa de Potifar, e como era José era um homem abençoado por Deus, Deus estava no controle da sua vida e ele sabia disso. Potifar se agrada de José, mas há um problema muito sério. A mulher de Potifar fica desejosa de José. E José não corresponde. E ela, com raiva, denuncia José ao seu marido, dizendo que ele tentou agarrá-la, tentou cometer atos que não deveriam, e José é lançado na prisão. Chega lá na prisão, José também se destaca, e ele diz ao copeiro do rei que estava lá preso:
que se lembrasse dele, quando disse que ele seria solto e que se lembrasse dele junto ao faraó. Só que o copeiro é solto, como José havia interpretado o sonho, e o copeiro se esquece de José. Deus continuava no controle de tudo. Depois, capítulo 41, aí diz, versículo 1, passados 2 anos completos, olha, 2 anos a mais de prisão, o faraó teve um sonho, o sonho das vacas, das espigas. Essa história é conhecida, se você não conhece, leia Gênesis de 37 até o 45, mas de preferência leia Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, leia a Bíblia toda. E José vai interpretar os sonhos do faraó, e o faraó se agrada e coloca José como governador do Egito. Deus estava no controle de tudo. Olha a trajetória da vida de José. Da casa do pai, do conforto da sua mãe, do carinho, do amor que eles tinham por José, ele foi parar na cisterna. José um dia estava no seio da sua família, cercado de cuidados, de conforto, sentindo-se totalmente seguro. No dia seguinte estava jogado numa cisterna fria e escura, na expectativa da morte. Talvez você também tenha passado por esse percurso. Alguém da sua família pode ter se levantado contra você, ter desejado a sua morte, ter feito de tudo para lhe prejudicar. Mas saiba, Deus está no controle de tudo. Segundo lugar, ele sai da cisterna para o mercado de escravos. Da cisterna, José foi levado à escravidão. Antes era livre, agora escravo. Só que ele era livre, prestes a morrer. Agora ele é escravo com perspectiva de vida. Deus continua no controle de tudo. Talvez você esteja numa situação e deseje sair dela, achando que ali é uma situação de morte. Deseje sair dela para uma outra situação, livre. Mas só que Deus diz, não, eu vou lhe dar uma situação de escravo, porque eu estou no controle da sua vida. E você fique pensando, mas Deus me tirou de uma situação ruim e me coloca numa situação pior. Calma, calma que ainda não terminou a história de Deus. Do escravo livre, ele se tornou prisioneiro, porque a mulher de Potifar havia o acusado de assédio sexual. Onde estava Deus no meio de tudo isso? A resposta é: Deus estava bem ali, ao lado de José. Onde está Deus no meio da tua luta, no meio das injustiças pelas quais você tem passado? Onde está Deus diante da doença que te assolou? E eu vou responder a mesma coisa. Deus está aí, bem ao teu lado. Amém? Está o pessoal meio que sonolento hoje, né? Balança aí quem está do teu lado aí. Pode balançar, vai, balança mesmo. Diga assim: Deus está aí do teu lado. Amém. E José sabia disso porque ele tinha certeza que o melhor de Deus ainda estava por vir. Vamos dizer juntos: o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Glória a Deus. Quando José ainda estava preso no Egito, um dia Deus lhe deu a interpretação de um sonho que o faraó tinha tido e que ninguém conseguia interpretar. Então o faraó disse: eu gosto desse homem, e eu estou colocando inclusive no comando de todo o abastecimento de comida para o período de fome que se aproxima. Ele era o segundo na linha de comando logo após o faraó. Pouco tempo depois, os irmãos de José também foram afetados pela fome que se abatia por toda aquela região e vieram até o Egito em busca de alimentos. E sem perceber,
lá estavam eles bem diante de seu irmão, que agora tinha poder até para matá-lo. Aí vem um ensinamento maravilhoso. Não importa se alguém te prejudicou, não importa se alguém tentou te matar, não importa se alguém te caluniou. Se essa pessoa precisar, estenda a mão, porque você está recebendo de Deus bênçãos dobradas sobre a tua vida. Somente depois ele veio a dizer aos seus irmãos, Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus pega todo o mal que intentam contra mim, contra você, e transforma em bênção, transforma em bem. Então diga amém, porque você não tem que se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Veja só, parecia que Deus estava atrasado durante toda a história, mas Ele estava no comando o tempo todo. Um plano de Deus estava sendo executado com consequências imensas. Plano que só seria compreendido no desfecho de toda essa trama, quando José se revela aos irmãos. Isso nos deixa outra grande lição. Deus não perde as rédeas de situação alguma. Ele sabe o que faz, e se, como José, nós confiarmos nele, tudo estará sempre contribuindo para o nosso bem. Amém. Aí vejam que vida abençoada José tinha. Sua vida fora marcada pela dureza, mais do que facilidades. No entanto, uma vida marcada pelas bênçãos de Deus. Primeiro, José foi abençoado na casa dos seus pais. Apesar do ódio e do ciúme dos seus irmãos, José foi abençoado. O amor preferencial do seu pai acabou prejudicando o filho e toda a família. Segundo lugar, José foi abençoado na cisterna. José tinha diante de si uma sentença de morte, mas teve a bênção de ser vendido como escravo, a bênção de ser livre, graças à consciência do seu irmão Rúben. Em terceiro, José foi abençoado como escravo. Ele foi vendido no melhor mercado de escravo do mundo e comprado por um alto oficial de Faraó, Potifar. José foi abençoado como mordomo. Apesar de sofrer o assédio da patroa, José não se corrompeu. José também foi abençoado como preso. Apesar dos anos frios e escuros no cárcere, ele foi abençoado com a liberdade. E José foi abençoado como um homem de Deus. José podia ver o futuro, pois sua visão ia além dos problemas pelos quais passava. E em sétimo lugar, José foi abençoado como governador. Apesar dos tempos de crise, José foi abençoado na administração da maior potência econômica da época. O que é que isso nos diz? Deus não perdeu o controle, não. Então não importa, meu irmão, minha irmã, qual seja a tua situação hoje, não importa o teu sofrimento, não importa a tua dor, não importa as tribulações que você tem passado, Deus não perdeu o controle sobre a tua vida, aleluia. Concluindo, meus amados, e Neemias nos ajude. Nós somos acostumados a pensar que temos o controle total das nossas vidas. Então, de repente, o Senhor nos dá uma direção que, se obedecermos, nos faz perder esse controle. E da noite para o dia, tudo parece que está fora de controle na nossa vida. Planos são desfeitos, compromissos adiados, todos aqueles projetos que nós tínhamos não servem mais. Eventos desmarcados. Nessas horas, perplexos e incrédulos,
perguntamos: e agora? O que será de mim? E agora? O que será de nós? Eu peço só ao Ministério do Lenço, por favor, que preciso de ação. E agora, o que será de nós? Diante dessa perplexidade, precisamos nos lembrar que o Senhor, nosso Deus, continua firme em seu trono e nada escapa ao seu poder e ao seu controle. A Bíblia diz no Salmo 39, versículos 1 e 2. Não precisa não. A Bíblia diz no Salmo 39, versículos 1 e 2: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade, firme está o seu trono, tu és desde a eternidade. A certeza de que o Senhor controla e sustenta todas as coisas deve nos ajudar a viver nesses tempos difíceis. E se sabemos que Ele está no controle de tudo, podemos descansar de que Ele cuida de cada um de nós. E não somente isso, mas que Ele usa todas as circunstâncias para o nosso bem. E agora? O que eu faço diante dessa situação? A resposta que eu tenho para você está no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Toda vez que tomamos o controle do nosso futuro, a consequência do que fazemos é responsabilidade nossa. Porém, quando entregamos o controle ao Senhor, a responsabilidade é dele. Nossa parte é a porção de Abraão, andar por fé, isto é, conduzir a nossa vida de acordo com o que o Senhor nos fala. Ele tem um plano para nós e devemos ser fiéis em cada passo desse plano, à medida que ele nos é revelado. Não há espaço para preocupações, pois Ele cuida das aves e dos lírios dos campos, quanto mais cuidará de nós. Ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Jeremias 29, 11, o Senhor diz ao profeta: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Quando morreu na cruz, o Senhor Jesus nos comprou com o preço de seu sangue precioso. Portanto, nós somos propriedade dele. E se somos propriedade dele, nós somos responsabilidade dele. E eu posso dizer glória a Deus, aleluia. Nosso futuro é responsabilidade de Deus. Todos os anseios, tudo que nos pesa são responsabilidades dele. Ele trocou conosco o peso do fardo. Vou repetir Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim ensina o apóstolo Paulo, mostrando que José viveu há milhares de anos, também se aplica a nós. Gênesis 45, versículo 7 e 8, Deus me enviou adiante de vós para conservar
vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então você pode dizer, eu posso dizer, não foi você que me colocou nessa situação, foi Deus que me enviou para que tivesse paz, para que tivesse prosperidade, porque Ele tinha uma obra especial na minha vida. Não foi ninguém que me proporcionou passar por tudo isso, mas foi Deus que fez para que eu fosse transformado para a glória do seu nome. Só que coisas inesperadas, meus irmãos, acontecem conosco e fogem completamente do nosso controle. E em um momento, ao sermos surpreendidos negativamente, nos sentimos prejudicados, não é mesmo? Se alguém calunia, se alguém nos prejudica, se somos roubados, defraudados, se somos atingidos. Talvez você tenha sido demitido, ou talvez uma pessoa em quem você confiava tanto fez algo ruim para você. Eu já ajudei tanto essa pessoa, e olha como ela devolve. Talvez você tenha se cuidado para poder servir ao Senhor melhor e vem uma doença que lhe aflige. E o médico diz, não tem mais jeito. É uma coisa mais simples. Uma companhia aérea mudou o seu voo e você precisou transferir todos os seus compromissos para outra data. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, mas você mesmo, você mesma deve estar se lembrando de algumas situações que viveu. E o que essa passagem nos diz? Ela diz que se amamos a Deus, Ele tem um propósito para nós sempre. Por isso, nós podemos ter certeza de que todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Muitas vezes, na correria do dia a dia e no calor dos acontecimentos, nós esquecemos desse controle absoluto do nosso Pai, que sempre consegue orquestrar as coisas de forma que sejamos abençoados. Situações que parecem tristes ou prejudiciais para você, pode ter sido um livramento. Você já pensou que se você não estivesse passando por essa situação, talvez algo pior tivesse acontecido com você? Eu vou contar rapidamente aqui o testemunho do nosso irmão, quem era da Anglicana, conhece ele, o Valmir Fernandes, que estava na igreja, na paróquia da Santíssima Trindade. O Valmir estava no Rio Grande do Sul a convite de um pastor, e ele ficaria até determinado dia. Ele queria voltar, avisou a esposa que voltaria no voo tal, da empresa tal, e disse a hora. Só que o pastor mentiu para ele. Marcou a passagem para o dia seguinte, porque tinha um evento e ele queria que o Valmir estivesse lá. E eu estava com minha esposa e meu filho lá em Natal, no hotel, e nós estávamos de saída para ir jantar, quando aparece na televisão, né, aquele, não sei lá como é o som, mostrando um avião da TAM, que no aeroporto de Congonhas não conseguiu parar e passou e bateu no prédio da frente, explodiu, morreram todas as pessoas. Era o voo que Valmir estaria. A esposa dele se desesperou, ela estava grávida na época. A esposa dele se desesperou.
Aí quando ele soube, ligou logo para ela e disse: não, o pastor me enganou, trocou a passagem para amanhã. É Deus no controle de tudo, meus irmãos. Então não perca a sua paz por causa das frustrações, por causa das dificuldades, das lutas. Não perca a sua alegria porque você planejou e não deu certo. Investiu e perdeu. Não fique questionando tanto a ponto da revolta tomar conta do teu coração. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Não. Senhor, Tu estás no controle de tudo, eu sei. Então, algo de especial o Senhor vai me ensinar com tudo isso. Confie que Deus sempre tem o melhor para você. E o melhor nem sempre é aquilo que você espera. Se você entregou a sua vida a Deus, não foi apenas para Ele te salvar do inferno, mas foi para Ele te conduzir em vitória, inclusive aqui na terra. Amém. Confie nos melhores momentos. Deixe Deus tomar a decisão por você, porque Ele tem sempre o melhor para a tua vida. Confie nos melhores planos dEle para a sua vida e para a sua família. O Deus que tem controle de tudo te ama demais e pensa em todos os detalhes, e Ele te diz: todas as coisas cooperam para o teu bem. Deus está no controle e fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, mesmo que não saibamos como, quando, ou através de quê, ou através de quem. Eu convido o louvor, a Thaís a vir à frente. Antes de orarmos, eu queria que nós meditássemos nessa música. Se eu não me engano, o título é Deus não perdeu o controle, não é? Eu não perdi o controle, é Deus falando. Fica aqui no meio, minha irmã. Vamos meditar, logo em seguida faremos uma oração. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. E por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que ao fim vai morrer. Desespero tomou conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle.
começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe. A sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que ao fim vai morrer. Desespero tomou conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram a cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só pra te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Amém. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Ele diz nesta manhã: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle da tua casa, eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle de nada, diz o Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus amado, em muitos momentos,
quando acontece algo contrário às nossas expectativas, nos entristecemos. Mas o controle da nossa vida é teu. Por isso, nós te agradecemos por sempre cuidar de nós em todos os momentos. Mesmo que não consigamos ver os benefícios imediatamente. Obrigado, porque tudo que acontece, no final, se revertirá em coisas muito melhores para nós. Senhor, muitas vezes não conseguimos entender tudo o que está acontecendo à nossa volta. Mas sabemos que tudo parece sem controle, que o mundo está desgovernado. Por isso, Senhor, nos ajude a ver o teu cuidado e a tua proteção. Ajuda-nos a crer no teu poder e em teu amor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus continua no controle. Amém. Que Deus te abençoe.